primeira disciplina, gente, a de neuropsicologia clínica, fundamentos teórico-práticos, eu quero principalmente sugerir para vocês a leitura desses 2 materiais aqui, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, tá? Que eu considero, assim, que são muito relevantes para qualquer pessoa que está começando na neuropsicologia, tá? Eles trazem a importância do caráter interdisciplinar, né, dessa área de atuação e do quanto que a gente precisa ter conhecimento de diversas áreas de atuação e áreas de conhecimento também. Né? Então, não que eu, enquanto psicóloga, precise dar conta de uma demanda de linguagem mais associada à fonoaudiologia, por exemplo, a fonologia, que daí quem trabalha mais vai ser a fonoaudiologia, né? Mas eu preciso conhecer isso, né? Eu preciso saber de que maneira o processamento fonológico influencia na comunicação do meu paciente. Tá? Eu preciso compreender de que maneira o processamento fonológico vai influenciar na aprendizagem da leitura, da escrita. Né? Outros psicólogos podem pensar assim: ah, não, fonologia é coisa de fono, né? E nem se interessar em estudar, em aprender. Eu tiro por mim, tá, gente? Quando eu fiz faculdade de psicologia, a gente teve aula de linguagem lá na disciplina de processos psicológicos básicos, e essa era a aula que o pessoal aproveitava para faltar. As pessoas não se interessavam por linguagem, né? Estou dizendo que todo mundo tem que amar estudar linguagem? Não, claro que não, né? Mas a gente precisa conhecer, né? Até para poder identificar se a nossa avaliação vai ser suficiente para ajudar esse paciente ou se a gente precisa encaminhar para um profissional que esteja mais apto, tá? A gente precisa ter conhecimentos de farmacologia, né? Pensando no efeito que determinadas drogas exercem sobre o processamento cerebral, inclusive, né? Quais são os mecanismos de ação, né? Quais são os neurotransmissores que vão ser afetados positiva ou negativamente com algumas medicações, né? A questão esses tempos eu fui dar uma consultoria para uma equipe de uma instituição multiprofissional em Santa Catarina, e nessa equipe era riquíssimo, gente, era assim, o sonho, tá? O sonho. Mas tinha assistente social, tinha médico neurologista, médico psiquiatra, psicólogos, obviamente, né, fonoaudiólogos, psicopedagogos, nutricionistas, tá? Assim, era uma equipe fantástica, tá? Em termos de variedade, né, de áreas de conhecimento trabalhando juntos em prol de um mesmo paciente. Então, um paciente chegava, fazia triagem com um profissional tal, depois passava para o profissional tal, depois para tal, 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 tal. Gente, o que eu foquei, assim, para eles poderem aproveitar, né, o serviço que eles já têm, né? Imaginem o quanto que a assistente social, que é uma pessoa que vai na casa do paciente, que entrevista os familiares, que conhece o bairro, que conhece as questões sanitárias que a pessoa vive, o quanto de informação esse profissional, assistente social, pode trazer para o psicólogo que vai conduzir a avaliação neuropsicológica. Quanta coisa dos resultados lá nos testes ou da própria observação clínica podem ser explicadas por esse contexto que o paciente vive e que talvez se a gente não tivesse esse assistente social trazendo essas informações, a gente nunca saberia como é realmente o contexto que a pessoa vive. Né? Então, eu gosto também de frisar, assim, né? Geralmente, ali as áreas mais clássicas, medicina, fono, psicopedagogia, psicologia. Não, mas tem muitas outras áreas, como a própria nutrição, o serviço social, né? Que também pode contribuir para um processo de avaliação neuropsicológica, tá? Então, esse caráter multidisciplinar, né? E essa necessidade de uma atuação interdisciplinar precisa ficar muito claro para nós. A gente não vai dar conta sozinho, mas no momento que a gente se dispõe a estudar e a entender, né, puxando para essa questão do serviço social, né, a entender o quanto que fatores socioculturais podem influenciar na cognição, como o nível socioeconômico, o nível de escolaridade da família que esse paciente faz parte,
né? Os próprios valores, né? O que é importante para essa família? O que é relevante para essa família? Né? Será que o que é relevante para essa família em termos de desenvolvimento da criança é suficiente? Né? Ou então é correto? Claro que não cabe a nós julgar o que é correto e o que não é correto, né, gente? Mas a gente tem assim o conhecimento de valores que para a sociedade, que para viver em comunidade são importantes que a criança desenvolva, né? E será que essa família está alinhada com esses valores? Tá? Então, são múltiplos os conhecimentos, são múltiplas as áreas, né, que fazem parte aí de um processo, de um fechamento, de uma avaliação neuropsicológica bem conduzida. Tá? Continuar aqui. Nessa disciplina que vocês tiveram de correlatos neuroanatomofuncionais, né, exames de neuroimagem, eu sei que essa é uma disciplina que tem muito detalhe, né? Vocês estudam a parte fisiológica, né, do cérebro, também do funcionamento de cada partezinha ali relevante para a cognição, né? Então, obviamente, eu não vou me deter, eu não vou entrar aqui, né? Eu só quero enfatizar para vocês a questão da lesão cerebral e da disfunção cerebral, né? Que muitas vezes a gente tem ali o comportamento do paciente muito sugestivo de uma lesão cerebral e que às vezes isso não é confirmado através de um exame de neuroimagem, né? A gente não tem uma lesão cerebral, mas a gente tem uma disfunção que pode ser causada por inúmeros fatores, como vocês já devem ter visto, inclusive por alterações no sono, estresse, né, problemas de alimentação, diabetes, né, problemas cardiovasculares, tudo isso, gente, pode causar uma disfunção cerebral, né? E o que vai aparecer? O resultado, o comportamento do paciente alterado. Né? Então, a gente precisa ter essa ideia bem concretizada, né, para nós, que nem sempre o paciente que nos procura, que está com problema de memória ou que está com problema de atenção, está com uma lesão cerebral, né? Ele pode estar com uma disfunção, e daí um dos nossos papéis vai ser justamente descobrir o que está causando essa disfunção para a gente poder intervir ou para a gente poder fazer o encaminhamento correto para o nosso paciente, tá? O outro ponto, gente, que é importante e que é mais uma questão de cautela que a gente precisa ter é evitar associar os resultados da nossa avaliação a áreas cerebrais específicas, né? Porque vocês também devem ter visto que, embora, sim, a gente tenha áreas cerebrais que estão mais associadas, mais relacionadas a determinadas funções cognitivas, o nosso cérebro ele funciona em circuitos, né? Então, são circuitos, são várias áreas que se associam para que aquele comportamento apareça, para que aquela função cognitiva esteja mais ou menos desenvolvida. Né? Então, a gente precisa cuidar para não fazer essa associação. Se a pessoa está com, sei lá, se a pessoa está desorganizada porque ela está com uma disfunção ou uma lesão no córtex pré-frontal, porque está mais relacionada a funções executivas, né? Às vezes não é. Às vezes pode não ser no córtex pré-frontal. Tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado para não fazer afirmações dessa maneira, principalmente, claro, se a gente não tiver um resultado de neuroimagem confirmando essa nossa hipótese. Né? A gente não vai colocar no nosso laudo uma hipótese de que determinada área do cérebro está prejudicada a partir do resultado da nossa avaliação. Né? Agora, o que pode ser feito? O paciente passou primeiro pelo neurologista, fez lá os exames de neuroimagem, exames de sangue, exames laboratoriais em geral, né? E daí o neurologista identificou uma lesão, um tumor em determinada área do cérebro. E daí os resultados da nossa avaliação demonstram prejuízos em funções cognitivas que a gente sabe que estão mais relacionadas àquela área do cérebro que está lesionada. Aí sim, no nosso laudo a gente pode colocar, né, que provavelmente os resultados do paciente X lá na habilidade tal, né, ou os prejuízos
identificados na habilidade, nas funções tais, estejam associados ao tumor cerebral, a lesão cerebral identificado na área tal do cérebro, conforme o resultado de neuroimagem, tá? Se não tiver ficado claro para vocês isso, anotem para a gente conversar na nossa aula remota, tá? Mas é só assim, ó, não é nós que vamos sugerir que determinada área cerebral está prejudicada. O que a gente pode, sim, é quando a gente já tem o resultado da neuroimagem e identificamos na nossa avaliação um processamento que nós sabemos que está associado àquela lesão que já foi identificada, aí sim, no nosso laudo, a gente pode fazer a associação, tá bem? É um cuidado muito grande que a gente precisa